Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a festa de São Tiago, famoso São Tiago de Compostela, onde as pessoas fazem aquelas peregrinações para aquela grande catedral lá na Espanha, porque foi esse São Tiago que foi evangelizar aquelas regiões. A morte de São Tiago nós encontramos no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 2, onde Herodes manda matar São Tiago. E ele viu que aquilo ali causou uma grande transtorno ali, e ele gostou daquela situação. E aí ele prendeu também os outros apóstolos, foi até Pedro, mas graças a Deus Pedro não foi morto ainda naquele momento. É o martírio. Toda vez que a igreja comemora o martírio de alguém, a igreja está comemorando a entrada definitiva daquela pessoa no céu. É o novo nascimento, é o batismo de sangue. Ele morreu por causa de nosso Senhor Jesus Cristo e por isso ele foi direto para o céu. Mas é interessante que no evangelho que nós acabamos de ouvir, que eu proclamei, que está em São Mateus capítulo 20, do versículo 20 até o 28, nós vemos aqui a mãe dos filhos de Zebedeu, e esses filhos de Zebedeu era quem? Era Tiago e João. Animada, porque os 2 filhos dela tinham se tornado apóstolos, estavam com o Senhor. E ela vai ali diante de Jesus, ela se ajoelha e faz um pedido. Aí Jesus fala: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Não se sabe se essa mulher estava entendendo aqui o reino, se era o reino dos céus ou se era o reino nessa terra. Mas ela estava com um propósito muito humano. E é interessante que os 2 também, tanto Tiago como João, estavam ali junto com ela. Aquele privilégio de sentar diante
do lado do rei, né? Um do lado direito, do lado esquerdo, querendo privilégios. Infelizmente, tem muitas pessoas que na igreja, elas estão aí na caminhada, mas atrás de privilégios. Querem ser grandes, querem ser famosas, querem que as Bíblias, eles querem dar autógrafo em livros, até mesmo na Sagrada Escritura, querem receber aplauso de todo mundo, quer ser um bom pregador, uma pessoa que está ali rezando e as pessoas são curadas, são libertas, aquela fama toda. No fundo, era isso que estava no coração daquela mulher. E aí, Jesus coloca ela no devido lugar, porque ela ainda não tinha chegado naquele patamar de buscar o Senhor, de ser do Senhor. E isso já bastaria. Ela estava ainda querendo o privilégio. Aí Jesus responde para ela: não sabeis o que estáis pedindo. Você não está pedindo, não sabem. Agora Jesus fala da recompensa dos seguidores dele. Porque nós precisamos sempre entender uma coisa. Jesus ele veio para colocar esse mundo em ordem. E, infelizmente, esse mundo é governado por Satanás. Esse mundo que se opõe a Deus é governado por Satanás. E o que Satanás quer fazer é colocar todas as pessoas numa atitude diante de Deus de oposição a Deus. E quando uma pessoa passa a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, ela passa a ser perseguida. É a perseguição aos seguidores de nosso Senhor. Lá no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Saulo, que depois se tornou Paulo, ele perseguindo os cristãos. O mundo não quer saber de Deus. Jesus está mostrando para a mãe de Tiago, que nós estamos comemorando hoje o martírio dele, que a vida com Jesus não é fácil. E Jesus já tinha dito isso também. Se quiserdes me seguir, pegue a sua cruz e siga-me, venha após mim. Porque ele está dizendo, eu vou levar a minha cruz na frente e você terá que vir atrás. Sossego só teremos no céu, meus irmãos. Nesse mundo que não quer saber de Deus. Aí veja a pergunta que Jesus começa a fazer para ir colocando eles no devido lugar. Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? O cálice aqui é um símbolo do sofrimento, da morte, que Jesus irá passar, porque aqui ainda não tinha morrido. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Mas entendam, eles estão dizendo podemos, mas eles não estão entendendo ainda não. Eles não estão entendendo o que eles estão falando. Embora eles tenham dito uma verdade, porque realmente depois Tiago foi decapitado, depois eu digo, vejam lá Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao 2, você vai ver a morte de Tiago. João, ele não morreu, ou melhor, ele não foi martirizado, mas foi jogado num tacho de óleo quente, mas por graça de Deus aconteceu um milagre e ele acabou saindo ileso, mas ele morreu bem velho, mas sofreu muito. Eles passaram pelo sofrimento. E esse sofrimento é um convite que Jesus está fazendo para todos nós. E aí, quando eles respondem, podemos, aí Jesus diz, então, Jesus lhe disse, de fato, vós bebereis do mesmo cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda,
Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. E depois, no finalzinho, Jesus disse que o comportamento daqueles que seguem a Jesus não deve ser como o do mundo. As pessoas desse mundo, elas querem o quê? Privilégios. Elas querem poder. Aí Jesus termina dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Eu tenho uma pergunta para você, que é a mesma pergunta que eu estou fazendo para mim. Padre José Augusto, você está disposto a beber o cálice que eu vou beber? Infelizmente, a pregação dentro da Igreja Católica, e preste muita atenção no que eu vou dizer agora, ela se tornou uma pregação protestantizada. Essa pregação dos evangélicos que a gente vê aí, se você levantar o braço para Jesus, você vai obter isso, você vai ter aquilo. Se você levantar o braço e seguir Jesus, você vai ver como a sua vida vai ser próspera. Você está vivendo essa vida assim, as coisas não vão para frente porque você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, mas quando você aceitar Jesus, você vai ver como sua vida vai ser próspera. Aí começa a ficar dando o exemplo deles e aquela coisa toda. Essa não é a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação de nosso Senhor Jesus Cristo é essa: você quer beber do meu cálice? Cálice que eu vou beber, você está disposto a dar sua vida como eu estou dando por você também? Porque alegria só no céu. Só no céu. Aqui eu já vem à minha memória agora a aparição de Nossa Senhora de Lourdes a Bernadette. E Nossa Senhora falou para Bernadette o seguinte: minha filha, eu não vou oferecer para você nenhuma alegria nesse mundo, só no céu. Aqui dá para entender também quando Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está disposto a passar os mesmos sofrimentos que Jesus passou? Você está disposto, se for preciso derramar o sangue por Jesus? Eu vou dizer uma verdade para você. Agora eu digo que eu estou, mas eu não sei no momento como será. Porque o martírio, o sofrimento por amor a Deus é uma graça muito especial. E para nós dizermos esse sim a Deus, nós precisamos estar muito imbuído da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a igreja pede que nós meditemos sempre a paixão do Senhor, porque na medida que nós vamos meditando a paixão do Senhor, nós vamos nos assemelhando a Ele. E aí nós vemos, Jesus foi o primeiro. Depois de Jesus vieram os apóstolos. E depois dos apóstolos vieram os cristãos. E muitos passaram pelo sofrimento, pelo martírio branco, que são os sofrimentos sem o derramamento de sangue, e o martírio vermelho. Peçamos, meus irmãos, a graça de que esse evangelho, no dia hoje de São Tiago, possa impregnar no nosso coração e que nós estejamos dispostos, se assim for, morrer por amor a Cristo. Pergunto mais uma vez a mesma pergunta que Jesus fez para os apóstolos e agora eu faço para você. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Você quer? Os apóstolos disseram, podemos. Você é livre para responder. Eu só sei de uma coisa, que depois de nós passarmos por muitos sofrimentos nesta vida, lá no céu nós não teremos mais sofrimentos. Nós não temos escolha. Ou seguimos
ou não seguimos. Dai-nos, Senhor, a perseverança dos mártires. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos. E você pode?